Então, galera, vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um lançamento. Não sei se hoje, na época das redes sociais, né, que tudo acontece tão rápido, a gente pode falar que um filme de 2024 é lançamento, mas pra mim é, tá? E a gente vai falar hoje sobre o filme Herege, um filme de terror de 2024, que tem aí como grande destaque, né, ser protagonizado pelo Hugh Grant, né, um personagem, um ator, melhor dizendo, que ficou muito conhecido principalmente por causa de comédias românticas e filmes de drama, né? Então, o vídeo de hoje vai ser uma crítica sobre esse filme. Então, é até estranho, né, eu estar fazendo crítica de um filme de 2024, né, já que o foco aqui do canal são geralmente filmes mais antigos, mas eu quis fazer a crítica desse filme, tá, porque eu tenho alguns comentários para fazer sobre esta obra de terror. Não sei se dá pra chamar de terror, mas queria fazer alguns comentários sobre ele no vídeo de hoje, tá? Então assiste o vídeo até o final. E antes da gente começar com a crítica, óbvio, eu tenho que falar, né? Fazer aqueles mesmos avisos de sempre. Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Memórias de Cinema, tá? A gente traz vídeo aqui pelo menos uma vez por semana, então se inscreve aqui no canal se você gosta de conteúdo de cinema, se você gosta de crítica de cinema. Principalmente, né, vale falar que principalmente o foco aqui são filmes mais antigos, né? Eu tô meio que fazendo uma exceção hoje, mas o foco são filmes mais antigos. Então vamos lá, galera. Vamos falar sobre Herege. O Herege, ele é dirigido por uma dupla, tá? Eu até tô pegando aqui a minha colinha, que é o Scott Beck e o Brian Woods. Eu nunca tinha assistido nenhum filme de nenhum desses diretores, tá? Então esse foi o meu primeiro contato sobre este filme. E aí, vamos lá. Qual que é a história de Herege, tá? O Herege, ele acompanha, né, uma história de duas jovens que são missionárias, né? Elas são da Igreja dos Mormons. Peço muito perdão, eu não sei qual é a religião dos Mormons. É, e aí, elas estão fazendo aí, elas são missionárias. E elas basicamente vão de casa em casa falar com as pessoas que querem acabar entrando na religião delas, né? Querem se converter e fazer o batismo. E aí elas têm é, como é que se diz? Um encontro com um cara, né? Que é um cara lá, um adulto, que é o personagem do Hugh Grant, né? E aí o Hugh Grant parece aquele cara extremamente, né, educado, carismático, sabe, simpático. E aí convida as duas para entrar na casa dele, né, vão falando e tal. E aí, com o passar do tempo, o filme ele começa a ficar estranho, você vê que as coisas não são bem assim e tal, até o momento que o personagem do Hugh Grant, ele de fato começa a enlouquecer. E aí ele prende as duas mulheres. E por que ele prende as duas mulheres? Porque ele quer matar elas? Não só isso. Ele, olha só, hein? Ele é um ateu, sabe? Ele é um ateu convicto. E ele não é só um ateu convicto. Ele quer provar para todo mundo que de fato é o ateísmo, que as coisas são é a realidade do mundo. Só que ele não quer fazer isso, tipo, debatendo ou qualquer coisa do tipo. Não. Ele quer fazer isso matando as pessoas. Então a gente basicamente tem aqui uma espécie de Jigsaw dos Jogos Mortais. Só que o cara é um ateísta que quer fazer isso com pessoas que têm religião. Então, é isso. Essa é a trama. Então ele começa a ficar muito puto e aí ele começa a falar aí os seus argumentos para provar que as duas mulheres estão erradas e bota elas meio que numa espécie de jogos mortais sobre ateísmo e sobre religião. É tipo isso, tá? E aí essas duas mulheres elas estão presas e elas têm que conseguir aí alguma forma de escapar dessa prisão. Então essa é a sinopse do filme, acho que de uma maneira que não tenha tanto spoiler. Então vamos lá, galera. O que eu tenho pra falar sobre esse filme? Cara, é um filme tão idiota, tá? É um filme realmente idiota, sabe? Eu acho que todo mundo já conheceu alguma pessoa que se acha muito inteligente, mas na verdade essa pessoa só fala coisas imbecis. E é justamente esse filme. Esse filme é o retrato disso.
Esse filme, ele parece a todo momento ser inteligentinho, sabe? É um filme, nossa, super inteligente, eu vou fazer as críticas, eu vou colocar um monte de coisa aqui e ali. Mas, cara, é um filme completamente burro. Nada aqui faz sentido. Esse filme tem um monte de furo de roteiro, tá? Tem um monte de furo de roteiro. Eu vou falar sobre alguns deles aqui, na parte com spoilers. E, cara, todos os argumentos pra esse filme existir são patéticos, sabe? São patéticos, cara. Os argumentos do psicopata do Hugh Grant, meu, são umas coisas nada a ver. O cara começa a falar umas coisas, tipo, de. É até difícil de eu descrever, sabe? Porque são uns argumentos tão burros. Ele começa. Né, o objetivo dele é provar que Deus não existe e que a religião, em especial religiões monoteístas como o cristianismo, o judaísmo, são uma mentira, né? Então essa é a ideia dele. E aí ele começa a falar os piores argumentos possíveis e ele tenta ser inteligentinho com isso. E aí ele vai para os jogos mortais dele e é umas coisas mais idiotas possíveis. E aí depois a gente tem a revelação do porquê que ele faz isso. E também, cara, não faz sentido nenhum. Não faz sentido, cara. Nada desse filme faz sentido. Porra. Então, assim, é realmente muito ruim. É muito ruim. E como eu falei, esse filme ele tem vários furos de roteiro. Tá, eu vou falar alguns deles aqui. Se você não quiser spoilers, passa um pouquinho o vídeo. Cara, o primeiro ponto tem um momento que ele tá tentando provar que ele consegue ressuscitar pessoas, tá? Essa é a grande ideia dele. Ele tá querendo ressuscitar pessoas. E aí, basicamente, há uma troca da mulher, né, da profeta, que ele quer fazer provar. Só que, cara, aquilo é impossível, porque aquilo aconteceu em segundos. A gente tá falando de pessoas que não conseguiriam fazer aquilo em segundos sem ninguém ver, sem ninguém fazer nada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, pra que ele iria querer fazer isso, já que a ideia dele é justamente provar o ateísmo. Então, não faz sentido. Esse é o segundo ponto, cara. O terceiro ponto é, como que as mulheres elas conseguiram resolver essa questão? Não faz nenhum sentido. O quarto ponto é a própria geografia da casa. Não faz nenhum sentido também. Cara, quando você para e você pensa, aquela geografia não faz sentido. E tantos outros, cara, tantos outros, sabe? Se você entrar, por exemplo, no IMDb, faz isso aqui, não sei se você vai ter paciência. Mas entra aqui depois no IMDb e procura, por exemplo, os furos de roteiro desse filme. É uma lista absurda. Então, é um filme que ele é muito ruim, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim no roteiro dele, a ideia dele é muito ruim, tá? Mas ele, por incrível que pareça, ele também tem coisas boas, sabe? É meio contradizente isso, né? É uma contradição, melhor dizendo. Por quê? Porque a fotografia desse filme é muito legal, a direção de arte desse filme é muito legal, então, tipo, a casa é muito interessante, sabe? É uma coisa bem diferente. Então, assim, a trilha sonora que o filme usa, as duas atrizes, né, que fazem aí as missionárias, elas estão muito bem no papel. Então o filme ele tem algumas coisas boas, apesar, no geral, ele ser bastante tosco. Uma coisa que eu vi muita gente falando, né, e eu vi algumas críticas falando disso, que era uma das melhores atuações do Hugh Grant, que ele tá muito bem. Cara, eu discordo muito dessa afirmação, tá? O Hugh Grant, ele vive o mais genérico personagem de filme de terror que você pode imaginar, tá? Imagina aí, faz a sua lista aí de personagens, de características genéricas de vilão de filme de terror que você vai ter o resultado do Hugh Grant, tá? Então, assim, eu discordo bastante com essa afirmativa que esse é o melhor papel do Hugh Grant ou qualquer coisa do tipo. Tá muito longe mesmo. Então, assim, galera, eu não gostei do filme Herege. É muito ruim, apesar de ele ter algumas coisinhas boas aqui e ali. No geral, nota 4, tá? Vou finalizar aqui com a nota 4 de 10. É um filme de terror que não vale a pena, tá? Não vale a pena.
Assim, óbvio, eu sempre vou recomendar que você assista o filme e tire suas próprias opiniões, mas sinceramente, que filminho meio a boca, pelo menos essa é a minha opinião. Se você assistiu e você discorda da minha opinião, é só deixar aqui nos comentários que a gente pode debater sobre esse filme. Então, galera, esse foi aqui mais um vídeo no Memórias de Cinema, tá? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like e se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. A gente tem pelo menos uma crítica nova toda semana. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê até a próxima e tchau!